E aí na anatomia e fisiologia das aves nós tivemos dois momentos muito interessantes, né, na minha opinião, que o primeiro foi aquele momento em que vocês fizeram o desenho das aves, indicando o que vocês conheciam, tanto por dentro quanto por fora, né, quais eram as estruturas, e inclusive com o nome popular, né, no caso o nome como vocês conhecem. Foi me apresentado também os nomes técnicos, né, a nomenclatura técnica para vocês aí, para a gente poder associar. E teve um segundo momento que foi a parte da aula prática, né? Infelizmente não foi possível para a turma da alternância por conta da pandemia, mas que ficou a atividade, como tiveram a oportunidade de abater a ave e ir acompanhando, né? E então agora a gente vai ver um pouquinho e depois a gente faz essa atividade de ver a ave mesmo e mostrando todas as estruturas. Quem teve na aula prática vai lembrar, né, bem aqui no caso, que a importância, né, de conhecer esses sistemas, todos os órgãos que compõem. Então a gente vem aqui, tem tanto sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório e também o sistema reprodutivo. Então tem, né, todos esses órgãos, e cada órgão ele vai ter uma função importante dentro do organismo da ave. Então aqui, só para lembrar, como eu falei para vocês, a gente não vai se aprofundar nessa questão da anatomia propriamente dita, é mais para conhecer, e que não cabe decorar o nome de cada osso, mas tem alguns nomes que a gente conhece. Aqui no caso dos ossos dos dedos, no caso do fêmur, aqui o externo, né, que é a famosa titela, o rádio húmero, né, que é aqui os ossos da asa. São alguns, e que vale lembrar do esqueleto é que ele tem a importância de sustentação da musculatura, né? Então, no caso, é o que garante ao corpo da ave ter sustentação e capacidade de se movimentar. Se não houvesse o esqueleto, né, aí no caso o animal seria igual a uma minhoca, vamos dizer assim, né, igual a alguns invertebrados. Certo? No caso do esqueleto, ajuda a ter uma estrutura bem definida e ajuda também na sua locomoção. Com relação ao sistema digestivo, vamos dizer assim, uma peculiaridade, ela tem uma diferença com relação a outras espécies, que é a presença dessa estrutura do esôfago mais desenvolvida, que é o papo, e também dessa estrutura que é o estômago musculoso, que é a moela. Isso é peculiar, né? É particular das aves. No caso, os suínos eles não vão ter essas estruturas, e nem os ruminantes também não vão ter essa estrutura. Qual é a função do papo? Então, no caso, vocês lembram que a ave ela tem um sistema digestivo pequeno e que ela precisa consumir uma boa quantidade de alimento. Só que ela não consegue armazenar tanto. Por sorte, ela desenvolveu essa estrutura em que ajuda essa ave a armazenar o alimento para ir sendo liberada aos poucos para o restante do estômago, e que também ajuda, né, com a saliva a umedecer e aí facilita a digestão também desses alimentos. Quando essa ave deglute o alimento, passa pelo esôfago, permanece um tempo no papo e depois ele segue, tá? Aqui continua sendo o esôfago, então vamos imaginar que aqui o papo é apenas uma dilatação do esôfago, e chega nessa parte do estômago que é chamada de proventrículo. Nessa região é que ocorre a digestão ácida. Então a liberação de ácidos e enzimas vai ocorrer nessa porção aqui. Posteriormente, esse alimento ele vai chegar na moela, né? No caso, não mais alimento, o bolo alimentar vai chegar na moela. E a moela ela vai ter a função, como é um músculo bem rígido, vai ter a função de esmagar esse alimento. E aí eu comentei com vocês e vocês já devem ter visto, que não é muito comum da gente encontrar
pedacinhos de pedra, areia aqui na moela. E por que que tem isso, né? Por que que a galinha come pedra? É porque a pedra ela vai ajudar a moela nesse processo de trituração do alimento. Quanto mais triturado esse alimento estiver, melhor vai ser a capacidade de digestão e de absorção desses alimentos. Quando ele passa da moela, aí vai chegar aqui nessa porção que é o intestino delgado. O intestino delgado ele é composto por 3 partes: duodeno, jejuno e ilho. Dentro desse intestino delgado, como o alimento ele vem ácido, por conta da ação dos ácidos e das enzimas aqui do proventrículo, ele tem que sofrer uma neutralização e também tem que receber outras enzimas para ajudar na digestão. Quais são essas enzimas? Da onde é que elas vêm? São enzimas especializadas em digerir gordura, no caso que vem no fígado através da bile ou fel, e também das enzimas que vêm do pâncreas para digerir proteína e carboidrato. Então tem o suco biliar, que vem do fígado, e o suco pancreático, que vem do pâncreas. Esses 2 líquidos vão ser despejados aqui no duodeno e, ao ter contato com o bolo alimentar que veio da moela, também vai ajudar na digestão. Digestão essa que vai seguindo ao longo do intestino delgado. No jejuno e no ilho, boa parte desse material já vai ter sido digerido e aí eles vão sendo absorvidos por essa porção do intestino. Quando chega aqui nessa outra porção, que é composta pelo seco, pelo cólon e pelo reto, que compõem o intestino grosso, o seco vocês estão vendo que ele tem uma forma bem interessante, ele meio que foge, né, do caminho do intestino, mas é porque o alimento ele pode ficar retido nessa porção por um tempo para que ele possa ser fermentado. Embora a função principal do intestino grosso seja a absorção de água e de eletrólitos, quando a ave, principalmente se a gente for imaginar na ave caipira, que ela consome bastante forragem, né, como muito capim, come aquelas ervinhas que tem no campo, e que esses alimentos eles não são bem digeridos tanto no proventrículo e moela, como também no intestino delgado. Então, conta com o intestino grosso, né, com essa fermentação que ocorre aqui no seco, para que ocorra a digestão, né, parcial dessas forragens. Então, o aproveitamento de forragem pela ave ela vai ocorrer quando ela conseguir digerir esse material aqui no intestino grosso. Depois de absorvida a água e os eletrólitos e digerido, né, essa parte que pode ter sido fermentada aqui também no intestino grosso, esse material é eliminado pela cloaca. Vale lembrar que a cloaca ela vai eliminar a excreta, que é uma mistura das fezes com a urina das aves. Então, no sistema urinário, o ureter ele tem uma ligação aqui com a cloaca, da mesma forma como o trato reprodutivo da fêmea também vai ter ligação aqui com a cloaca, porque o ovo também vai sair por esse canal. Sistema respiratório, então no caso o pulmão da ave, no caso da galinha, ele tem uma particularidade que ele não infla, né? Não é igual ao nosso que enche de ar e esvazia, é uma massa que não tem essa capacidade e que a troca gasosa das aves ela vai ocorrer graças a essas estruturas que são chamadas de sacos aéreos. Então, esses sacos aéreos aqui vão se encher de ar e vão se esvaziar para fazer a troca gasosa no pulmão. Esses sacos aéreos também é o que permite com que essa ave tenha certa estabilidade no voo, né? Coisa que para a galinha não é tão utilizado, né? Até porque a galinha ela tem uma limitação para voar, né? Mas para as outras aves, esses sacos aéreos também vão ajudar nesse sentido. Com relação aos órgãos
reprodutores. Aí nós temos aqui a estrutura reprodutora do macho. Vale lembrar que esse macho ele tem um apêndice reprodutivo que não vai ter, vamos dizer assim, a função de penetração, é só para liberação do líquido seminal, né, e dos espermatozoides, e que a fêmea tem toda essa estrutura, né, que a gente pode ver aqui que ocorre para a formação do ovo, né? O ovo ele é oriundo a partir, né, da geração do óvulo saindo dos ovários. Esse ovo ele percorre todo esse trajeto, né, todos esses órgãos, começa aqui no infundíbulo, onde tem inclusão da clara. Quando chega aqui no magno, ela tem, né, uma adição de clara e também o início da formação da casca. Aqui no istmo recebe a camada, né, de cera que protege a casca, e no útero esse ovo ele é maturado. No caso, para ele ter aquela forma bem definida e bem seca. E sai pelo canal da vagina, onde vai se encontrar com a abertura do oviduto na cloaca. Resumidamente, é assim que o ovo é formado. Vale lembrar que leva de 22 a 26 horas aproximadamente para que esse ovo possa, né, ser desenvolvido. Outros sistemas que nós temos, né, no caso dos sistemas das aves, o sistema urinário, que é composto pelos rins e os uréteres, o sistema circulatório, que é composto por duas porções, tem o sistema vascular e o sistema linfático. O sistema vascular é composto pelo coração, veias, artérias, capilares e o sangue. E o sistema linfático, que é composto pela linfa e os canais linfáticos. No caso do vascular, vai ter a irrigação sanguínea, e no caso do linfático, vai ter a irrigação da linfa. Vocês já devem ter ouvido falar de íngua, né? Quando a pessoa tem algum processo inflamatório, a pessoa está com inflamação, e aí tem algumas partes do nosso corpo que incham, né? Por exemplo, principalmente na virilha, debaixo do braço, né? no popular sovaco e atrás da orelha, né? Assim, abaixo do queixo. No caso dessas partes, são regiões onde tem essas linfas. Quando tem um processo inflamatório, as linfas são responsáveis pela produção das células de defesa. Então, elas estão ali inchadas porque aumentou muito a quantidade de células de defesa para serem liberadas no nosso organismo. E por isso que elas ficam daquela forma, naquele inchaço. A partir do instante em que o processo inflamatório vai embora, né, é controlado, aí também essas regiões ficam desinchadas. O sistema nervoso da ave é bem desenvolvido, mas elas têm um probleminha, né? Assim, elas têm uma limitação com relação ao olfato delas, que não é muito bom, e ao paladar. E aí vocês podem observar que as aves elas não ligam muito assim para sabor das comidas, né? Elas veem muito pela cor. Então, se tem uma cor que destaca, aí é por isso, aí a galinha, né, ela vai com bastante vontade para comer. Não é à toa que vocês podem observar que esses comedouros, bebedouros que são vendidos pela indústria, né, eles são vermelhos. Isso é porque a ave ela tem uma certa atração pela cor vermelha. E aí ajuda, né? Aquilo ali desperta a atenção da ave e faz com que ela chegue, né, mais fácil, se aproxime, e quando chega lá que vê a água, que vê o alimento, ela vai lá e se alimenta e bebe água também. O sistema endócrino, né, assim como para outras espécies de animais, ela também tem essa função, né, no caso de regulador hormonal. Então, para a ave começar a dar início à sua postura, ela precisa, né, de um disparo de hormônios para que ela tenha um desenvolvimento corporal, né? No caso, tem
manifestação dos hormônios do crescimento, para que ela tenha o controle, né, da temperatura corporal, também vai ter ação de hormônios. Então, para todo o funcionamento do sistema, né, de modo geral da ave, o sistema endócrino está lá presente, controlando todos esses efeitos. E também não podemos esquecer, né, do sistema muscular, que aí no caso a estrutura que vai dar forma e dar corpo para a ave. E a gente consegue ver aqui a diferença. Essas aves aqui, todas as três têm a mesma idade, né, vamos imaginar assim, mas a ave da década de 50, olha o tamanhozinho dela, da década de 70 cresceu um pouquinho, e hoje em dia, né, de ano 2000 para cá, você já vê uma ave com porte bem destacado, principalmente com bom desenvolvimento de peito e de coxa. A gente falou muito sobre isso, né, lá no CTF. Inclusive, uma das diferenças, né, da ave de corte para a ave de postura é justamente esse, que a ave de corte ela tem um bom desenvolvimento de peito e de coxa, e a ave de postura ela é uma avezinha mais delgada e que ela tem uma abertura maior no posterior, né, que aí dos ossos são alargados, e isso ajuda essa ave a ter uma postura melhor, né, a liberar os ovos com mais facilidade.